Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da ISA-CETEP, que apresentará os resultados do 4T19. Sendo assim, gostaria de passar a palavra ao senhor Rui Chamas, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rui, pode começar. Obrigado. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da ISA-CETEP. Como dito, sou Rui Chamas, assumi a companhia no início desse ano como diretor-presidente e hoje apresentaremos a vocês um resumo de nossos resultados publicados na data de ontem e mostraremos nossos planos de crescimento. Passo agora a palavra ao nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, Alessandro Gregório Filho, que lhes mostrará um resumo dos resultados de 2019. Alessandro, por favor. Obrigado, Rui. Bom dia a todos. No slide 3 temos os principais indicadores operacionais e financeiros da companhia. Em 2019, a receita operacional líquida regulatória foi de 2,8 bilhões de reais, o EBITDA ajustado de 2,5 bilhões, com margem de 74%, e o lucro líquido ajustado pela participação dos acionistas não controlador de 1,2 bilhão. No ano, a receita e o EBITDA ficaram estáveis com relação ao anterior, enquanto o lucro apresentou redução de 4%, impactado principalmente pela maior despesa financeira. Destacamos a forte geração de caixa operacional da companhia em 1,8 bilhão de reais em 2019. Esse resultado foi suportado pela excelência operacional, que é demonstrada por meio dos novos indicadores de disponibilidade e energia não suprida, com foco em eficiência operacional e qualidade, que colocam a CETEP na posição de destaque no setor. Em setembro de 2019, a CETEP recebeu o TLD da IE Madeira e passou a ter direito de receber 100% da RAP, no contrato 015, correspondente ao incremento potencial de RAP de 6 milhões de reais por trimestre. Importante destacar que o aumento da despesa financeira reflete o volume de investimentos realizados pela companhia ao longo de 2019. O resultado robusto apresentado em 2019 permite o avanço da estratégia de crescimento com geração de valor sustentável para os nossos stakeholders. Obrigado, Alessandro. Passo agora ao slide número 4, onde trago a atualização dos projetos Greenfield, que são uma importante avenida de alocação de capital da ISA-CETEP. A companhia conquistou 3 lotes no leilão de transição ocorrido em dezembro de 2019, sendo considerada por alguns a grande vencedora desse certame. Importantes vantagens competitivas nos levaram a ter 100% de sucesso nos 3 lotes que bidamos, tais como premissas de redução de CAPEX, antecipação da entrada em operação dos lotes bidados, benefícios da estrutura de capital alavancada, que é permitida graças ao nosso balanço robusto. E além desses fatores, destacamos as sinergias operacionais com ativos atuais nas companhias e uma equipe de engenharia que traz soluções técnicas que facilitam o processamento de licenciamento, reduzindo os riscos e aumentando o retorno com otimização do CAPEX. A companhia tem hoje no seu portfólio 12 projetos em construção e um projeto que foi energizado no terceiro trimestre de 2019, projeto esse que foi antecipado em 18 meses em relação ao prazo da ANEEL, com ganho de eficiência de 15 milhões no IFRS. Todos esses projetos totalizam um CAPEX ANEEL estimado de 5 bilhões e uma RAP de 567 milhões no ciclo 19-20. O CAPEX total já realizado pela companhia nestes projetos foi de 890 milhões, sendo 72% no ano de 2019. Para 2020, estão previstos investimentos superiores a 1 bilhão de reais nesses projetos em construção. Esses projetos em implantação estão on time e on budget, consideradas as nossas premissas, sendo 90% dos projetos com as licenças de instalação, as LIs, já emitidas, 97% das contratações já efetuadas e 62% das obras realizadas para os projetos em construção. Quanto aos 3 projetos arrematados no leilão 2019, temos previsão de assinar os contratos de concessão nas próximas semanas, ainda nesse mês de março. E já estamos em andamento com os processos de licenciamento ambiental nos 3 projetos. Nossa expectativa nesse ano é de energizar de 4 a 6 projetos recém-mencionados.
Vale a pena comentar que no último plano decenal de energia elaborado pela EPE, existe uma previsão de 30 bilhões de reais de investimento em novos projetos até 2029, sendo que para o ano de 2020 já estão programados 2 leilões, um no meio do ano e outro que deve ocorrer em dezembro, com investimentos totais previstos de 11 bilhões de reais. A ISA-CETEP focará esforços nos projetos com oportunidade de sinergia e quando as condições de investimento atenderem aos retornos exigidos pelos nossos acionistas. Destacamos que há oportunidades de investimento na região metropolitana de São Paulo e que já estão sendo analisadas pela companhia. Passo agora ao slide número 5. O crescimento orgânico por meio de projetos de reforço e melhoria visa garantir a qualidade de serviços de transmissão. Em 2019, os investimentos totalizaram 133 milhões. A companhia realizou, em média, nos últimos 5 anos, 180 milhões por ano de investimentos em reforço e melhoria, que são remunerados pelo WOC regulatório. Nós compreendemos que essa modalidade de crescimento é uma oportunidade importante para empresas com ativos com contratos renovados e esses investimentos viabilizam a redução do custo de manutenção e operação, portanto permitindo ganhos de eficiência adicionais além da remuneração do WOC regulatório. A ANEEL já nos autorizou a realizar 500 milhões desse tipo de investimento para a ISA-CETEP nos próximos anos. Vale a pena mencionar que a companhia tem um parque de ativos com oportunidade de renovação importante, que serão frutos de aprovação em futuros planos apresentados à ANEEL. Para esse crescimento orgânico, a companhia tem direcionado esforços para alcançar de maneira contínua eficiência com rentabilidade. Tudo isso graças à capacidade de planejamento técnico de nossas equipes, respaldada pela solidez de geração de caixa. Olhando para o futuro, o indicativo também é dado pelo Plano Decenal 2029 realizado pela ANEEL. Nesse estudo se prevêem necessidades de reforço e melhorias no Brasil de 70 bilhões de reais. Se considerássemos, por exemplo, que a ISA-CETEP tomasse 10% de mercado nesses reforços e melhorias, teremos uma excelente oportunidade de investimento nessa categoria. Volto a palavra ao Alessandro, que apresentará indicadores de nossa capacidade de financiamento. Por favor, Alessandro. Bom, apresentando o slide 6, slide seguinte, podemos ver aqui que em dezembro de 2019 a dívida bruta da companhia atingiu 3,2 bilhões de reais, com um aumento de 229 milhões com relação ao ano de 2018. A dívida líquida totalizou 2,5 bilhões nesse período. A companhia tem uma posição confortável de caixa, avalia constantemente as melhores oportunidades de mercado de financiamento, que é refletido no custo médio da dívida da companhia de 7,4% ao ano, com prazo médio de 4 anos. A alavancagem da companhia encerrou 2019 com uma vez EBITDA. Em 2019, a companhia também realizou uma captação a mercado com prazo de 10 anos e custo de IPCA mais 3,5%. Essa foi a emissão com menor custo do setor de transmissão e uma das emissões com menor custo do mercado em 2019 com esse prazo. Como a gente pode olhar no gráfico do lado direito do slide. Essa é a segunda emissão de debênture verde da ISA-CETEP. Em agosto de 2019, a Fitch Ratings reafirmou o rating AAA da ISA-CETEP com perspectiva estável. A estrutura de capital da companhia é um grande diferencial competitivo que permite alavancar os retornos dos investimentos que estão em andamento e também dos novos projetos. No slide seguinte, no slide 7, podemos ver que a forte geração de caixa tem permitido manter o crescimento da companhia com distribuição de proventos. Em 2019, a ISA-CETEP distribuiu 995 milhões na forma de dividendos e JCP, com payout regulatório de 81%, cumprindo assim a prática anunciada de distribuição de pelo menos 75% do lucro líquido regulatório. O dividend yield para 2019 foi de 7%. Bom, com essas considerações, retorno a palavra para o Rui para as considerações finais. Na página número 8, apresento o nosso caso de negócio. Inicio dizendo que o centro de nossa operação está na excelência e eficiência operacional dos ativos que hoje estão delegados à companhia.
A boa operação dos nossos ativos e, além da manutenção permanente, também tem uma visão de desenvolvimento, buscando cada vez mais digitalização, teleassistimento e uma renovação permanente dos ativos com o uso de novas tecnologias. Ainda na base do nosso caso de negócio, a gestão dos ativos existentes com um trabalho disciplinado nas revisões tarifárias periódicas, na busca da remuneração adequada do componente financeiro da RBSE e a boa gestão da questão da Lei 4819, tudo isso realizado com a permanente preocupação de garantia do menor impacto social possível e respeito a todas as questões ambientais. A partir dessa base do nosso negócio, falamos de crescimento. Crescimento com geração de valor sustentável, onde destaco dois grandes pilares. O primeiro, que já mencionei durante a apresentação, onde a companhia buscará seguir crescendo através de leilões em novos projetos, Greenfield, e eventuais oportunidades de M&A, além de explorar com bastante intensidade a via do crescimento através dos reforços e melhorias no nosso contrato renovado. Além dessas oportunidades que já havia mencionado, neste ano a empresa buscará estruturar dois negócios que serão explorados de forma mais importante no futuro. Um, ligado ao real estate. A companhia possui hoje uma quantidade importante de terrenos, principalmente na região metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba, que acreditamos possa vir ser uma fonte de criação de valor através de oportunidades a serem desenvolvidas no futuro. Além disso, um olhar cada vez mais atento aos clientes que nos buscam pedindo acesso à rede básica, que nós percebemos pode ser uma fonte de criação de valor, se associado ao acesso que hoje já concedemos, pudermos apoiá-los com serviços adicionais que lhes garantam um serviço adequado. Reforço aqui o nosso objetivo de maximização de geração de valor para compartilhar com stakeholders, voltando a reforçar o nosso objetivo de buscar o crescimento da companhia com geração de valor sustentável. Encerro agora a nossa apresentação e passo a palavra à operadora para que comece a sessão de eventuais perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Com licença, a nossa primeira pergunta vem de Vitor Souza, Genial Investimentos. Bom dia a todos. Minha pergunta diz respeito aí ao pagamento de dividendos. Esse ano aí vocês distribuíram 995 milhões, um valor de fato muito interessante. Só que no ano passado vocês pagaram bastante dividendo extraordinário, né? O total do desembolso chegou a quase 2 bi, sendo que vocês fecharam o ano 2019 com um balanço bem saudável, uma alavancagem bem tranquila. Houve algum motivo em especial para não terem anunciado nenhum pagamento extraordinário? Vocês estão pensando em algo para 2020? Como é que fica essa questão? Muito obrigado. Vitor, obrigado pela pergunta. Na verdade, a companhia ela busca, antes de mais, atender a prática prevista em termos de distribuição de dividendo e garantir o potencial aproveitamento de oportunidades de crescimento. Então, como temos feito ao longo do último ano, participando dos leilões, avaliando processos potenciais de M&A, investindo pesadamente nos nossos ativos existentes, em reforços e melhorias. Então, a ideia da companhia é continuar nessa tendência. Então, buscar essas oportunidades de crescimento, garantindo um pagamento adequado conforme a prática em termos de proventos. Então, é um pouco o que extraordinariamente aconteceu em 2018. A tendência agora é que a gente volte para aquilo que é a prática
e busque usar esses recursos disponíveis, quer seja em caixa, quer seja em capacidade de alavancagem, para aproveitar as oportunidades de crescimento que existem no mercado. E o caso de você estar observando a oportunidade Brownfield, a gente pode esperar algo sobre esse aspecto, ou seria o foco mesmo em participar dos leilões? Na verdade, não temos nenhuma preferência com relação aos dois investimentos. A questão são as oportunidades que aparecem e uma avaliação diligente dos retornos de cada projeto, de cada oportunidade. Na medida que encontrarmos projetos Brownfield que tragam retornos e que a companhia tenha a condição de extrair sinergias, né, que permitam esses retornos nos patamares de risco retorno comparáveis, melhores inclusive eventualmente que os leilões, eles podem acontecer. O ano passado aconteceu que as melhores oportunidades surgiram através dos leilões, então é uma questão muito mais de oportunidade e retorno do que uma direção ou preferência estratégica. Ok, muito obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Felipe Matar, MTZ Capital. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Uma é um pequeno follow-up na pergunta anterior, mas também está vinculado aí à minha próxima pergunta. Eu olhei um pouco a estrutura que vocês montaram para a Ivaí, com a debênture anunciada aí no final do ano. Se não me engano, chegou em quase 87% de alavancagem, 24 anos, custo de IPCA mais 5%. O que praticamente desonerou aí o balanço da empresa, né? Até eu vi que a estrutura que vocês montaram é uma estrutura onde a forma como é classificada é para os acionistas não controladores, então, de fato, foi toda segregada essa dívida aí para o desenvolvimento desse projeto e desonera a empresa, o balanço da empresa, de talvez o investimento mais relevante aí no próximo ano. Então, nesse contexto, eu queria entender duas coisas, um pouco mais o quanto essa estrutura substancialmente melhor do que a época do leilão está contribuindo para o retorno desses projetos, né? Se não me engano, na época do leilão, o retorno com a estrutura financeira objetivada naquele momento era algo em torno de 8,5%, 9%. Nas minhas contas aqui eu vejo Ivaí indo para um retorno de quase 15% com essa estrutura financeira. Então eu queria entender se esse é o driver de retorno e, obviamente, se vocês acreditam que esse tipo de estrutura vai ser replicado aí para outros projetos, inclusive os leiloados ano passado. E daí, nesse contexto, para esse tipo de estrutura, um follow-up à pergunta anterior, ou seja, se eu desonero o meu balanço por conta de estruturas com este nível de alavancagem, este nível de duration, eu termino com uma CETEP com um balanço aí de uma vez de dívida líquida EBITDA, desonerada de projetos novos, então volta para o seu nível de investimento aí de reforço e manutenção da ordem de 200, 300 milhões de reais por ano, ou seja, eu estou falando de um balanço desonerado de CETEP, que está gerando um free cash flow yield aí na ordem de 10, 11%. Então, por que também nesta dinâmica, com esse tipo de estrutura, não otimizar aí um pouco mais o balanço da CETEP standalone sem os projetos novos, com uma otimização aí da distribuição de dividendos? Muito mais ter uma noção aí de como esse tipo de estrutura impacta tanto o retorno de projetos novos e desse projeto específico, mas também a própria gestão aí da estrutura de capital da CETEP isolada de projetos novos, vis-à-vis o pagamento de dividendos. Obrigado. Bom, Felipe, eu acho que a questão das dinâmicas ou estratégia de financiamento para a Ivaí, ela é uma questão específica. Ivaí é um projeto que nós temos em sociedade, então é uma estrutura específica que a gente aplicou lá, então conseguimos fazer efetivamente a captação ano passado de um volume interessante
né, que cria que cria uma estrutura de capital para o projeto efetivamente até melhor do que a gente imaginava na época do BID. Então, são formas que a gente busca, né, depois do BID, de otimizar o projeto. Isso de fato aconteceu. Então, como você falou, Ivaí é um projeto estruturado. Não podemos dizer que essa dinâmica vai ser a dinâmica de todos os projetos, uma vez que existem outras estratégias, inclusive de alavancagem na própria holding dos projetos, que depois vão receber os investimentos em forma de equity, né? Então, a SPE recebe o equity e a captação acontece na holding. Essa é uma outra estratégia potencial que pode ser aplicada dependendo do tipo de projeto. Então, não dá para garantir que todos serão na dinâmica de Ivaí, o que faz com que depois a sua segunda parte da pergunta também fica um pouco né, impactada, porque no final também, uma vez que o crescimento pode vir de alavancagem que de fato impacte o balanço da ISACETEP, como eu estava falando na pergunta anterior, a ideia é que a gente continue respeitando as práticas de mercado, né, as práticas da companhia para o tema de proventos, mas tendo em vista o volume de oportunidades disponíveis nesse momento, quer seja através de potenciais M&As que venham a surgir no mercado, quer seja através aí de novos investimentos em leilão ou o próprio desembolso relativo a esses reforços que você mencionou, reforços e melhorias, o que a gente entende é que o balanço da companhia, quanto mais saudável tiver, melhor ele vai possibilitar captações como a que nós fizemos no ano passado na holding, com custos extremamente atraentes, então, que alavancam também o próprio resultado para o acionista. Então, a estratégia da companhia é um pouco essa, uma vez que existem muitas oportunidades que exigem de formas diferentes de alavancagem para otimizar o resultado, não acelerar mais a distribuição de dividendo agora, mantendo aquilo que é a prática anunciada. Perfeito, obrigado. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui para as considerações finais. Obrigado. Gostaria de agradecer a todos pelo interesse na apresentação de resultados da companhia, agradecer as perguntas e reforçar que a nossa área de RI está à disposição de todos os investidores, caso haja alguma pergunta que lhes venha a ocorrer no futuro breve. Muito obrigado a todos, um bom dia. A teleconferência da ISACETEP está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.